Tudo bem? Deixa eu fixar aqui o título da nossa live. E já vamos começar. Então, tudo bem? Vamos conversar sobre eclipses hoje. Pois é, nós temos basicamente 5 eclipses por ano, mas o que eu quero conversar exatamente com vocês? Sobre controle a sua vida. E o que o eclipse tem a ver com isso, né? Então, às vezes a gente não tem clareza, às vezes a gente acha que a astrologia é só meu signo é tal, meu ascendente é tal, minha lua é tal, né? Mas a gente não percebe que a astrologia também ela está a serviço do controle da nossa vida. Tudo bom? Então, vamos falar exatamente sobre isso, sobre eclipses e controle de vida. O que uma coisa tem a ver com a outra, certo? Então, amanhã, dia 5, né, a 1h da manhã e 46 minutos, nós temos um eclipse lunar. Né? Nós temos basicamente 5 eclipses por ano. E o eclipse se é lunar é a ocultação da lua e se é solar é a ocultação do sol, né? Então eu sou Dudy Rios, eu sou astróloga, sou psicoterapeuta, tenho todo um trabalho, uma linha de cursos e atendimentos em relação ao controle de vida e vou mostrar para você que eclipse sim tem a ver com controle de vida. E você vai parar para pensar um pouquinho sobre a sua própria vida em relação ao eclipse, tá bom? Então vamos lá, se quiserem comentar, fazer perguntas, fiquem bem à vontade, tá? Então, amanhã nós temos um eclipse lunar. O que é um eclipse lunar? Um eclipse lunar é quando... um eclipse sempre trata da relação de Sol, Terra e Lua, certo? Então, o eclipse lunar é quando nós temos o Sol, nós temos a Terra, e a Lua, ela passa por trás da Terra. Então, no momento em que ela passa por trás da Terra, ela não recebe luz solar. E quando ela não recebe luz solar, parece que ela desaparece. Então, é uma ilusão de ótica imaginar que a Lua desaparece. Né, mas é o que a gente vê. E quando é eclipse solar, acontece a mesma coisa com o Sol. Mas o que tem de importante nesse momento? Né? Então, a gente vem de uma configuração muito forte de muitos planetas em Capricórnio, isso desde que começou a pandemia, isso desde que mudou nossas estruturas sociais, né? Capricórnio rege a questão das estruturas, né? Tanto sociais, políticas, econômicas, quanto as nossas estruturas internas. Então, assim como muitas das estruturas mundiais estão caindo, as nossas estruturas também estão caindo. Né? Não é só por causa de um confinamento, é porque a gente está se deparando com situações novas, a gente está se questionando quanto ao futuro. E aí a gente pensa assim, meu Deus do céu, como é que eu vou controlar minha vida agora com tantas mudanças? Né? O que eu posso fazer para... E a gente tem a ideia de controlar a vida como controlar o futuro, ter um futuro previsível. Mas um pequeno vírus veio nos mostrar que a vida não é previsível, certo? Então, pessoal, se vocês acharem que essa live vai ser importante para alguém que precisa ter um controle maior sobre a vida, que quer saber um pouco mais sobre eclipse, sobre astrologia, compartilha, né? Tem ali um aviãozinho ali embaixo, é só clicar ali. Quando você clicar ali, vai aparecer a lista dos seus contatos. E aí nessa lista dos contatos vai aparecer uns com bolinha verde, esses que estão com a bolinha verde eles estão online, né? E de repente eles têm interesse nisso, se você puder compartilhar, fica bem legal, tá bom? Então, na antiguidade os astrólogos eles manipulavam um pouco as questões, né? Então quando surgia um eclipse, o que eles faziam? Já sabiam do eclipse, então o eclipse é um evento previsível. Se reuniam toda a população, né? Porque os astrólogos antigamente, eles eram os conselheiros dos reis, dos generais, dos faraós, né? Eles pela arte de poder determinar a fluência dos astros, né? Fazer uma leitura simbólica, e não é uma adivinhação, gente, é uma capacidade de interpretar os símbolos, os significados dos símbolos, é ter ferramentas para compreender o que está acontecendo, e por isso eles tinham um certo controle sobre as coisas, porque eles poderiam mais ou menos dizer como é que ia ser o fluxo das situações. Então, separar muito isso de adivinhação, isso não é adivinhação, é ter ferramentas para ter o controle da situação, é diferente, né? Eles às vezes, né, eles faziam o quê? Então, para dizer que eles tinham muito poder,
eles chamavam toda a população para o momento dos eclipses e diziam, né, que eles eram magos, eram bruxos e que eles fariam o sol ou a lua desaparecer. E aí eles faziam alguns rituais mágicos e daqui a pouco acontecia o eclipse e aí desaparecia o sol e a lua. Então calcula, gente, o pavor dessas pessoas vendo que uma pessoa consegue fazer o sol e a lua desaparecerem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eles eram sem vergonha, mas não é o caso. Que às vezes a gente não tem as informações corretas sobre as coisas e quando a gente não tem as informações corretas, a gente é conduzido por realidades que não são verdadeiras e a gente não pode resolver questões muito importantes. E quando eu estou falando isso agora, eu falo de cada um de nós, assim, o quanto você se conhece realmente, o quanto você se baseia em verdades e não em aprendizados. E o eclipse está aí para nos mostrar um pouquinho isso. O eclipse é um obscurecimento, a palavra eclipse quer dizer obscurecimento. E o obscurecimento é um momento onde a gente não tem clareza, onde a gente não sabe o que fazer. É como se a gente estivesse numa estrada e fechasse os olhos, né? A gente não sabe o que está por vir pela frente. Então a gente tem 5 obscurecimentos no ano e o obscurecimento é uma coisa muito legal para a gente começar a perceber coisas do tipo, eu não tenho domínio sobre tudo, existem algumas verdades que eu desconheço. E eu vou te falar algumas situações que você pode perceber como obscurecimentos. Oi pessoal, tudo bom? Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? O que são obscurecimentos internos? Né? A gente tem um eclipse que é um obscurecimento lá no céu. A gente vai ter um a 1h46 da manhã aqui, né, do Brasil. E o que são obscurecimentos pessoais? Né? Quando é que a gente é eclipsado? Então, você já teve um conflito entre emoções e pensamentos e você não sabia qual dos dois estava certo? E um te levava para um lado e outro te levava para o outro? Isso é um obscurecimento, é um momento onde você não tem clareza, você não tem luz, você não tem luminosidade. A luz do sol, né, o astro solar, ele representa a nossa clareza, né, a capacidade de a gente ver, porque a gente consegue enxergar as coisas quando tem luz. Se está no escuro, a gente não consegue perceber. Então, obscurecimentos são faltas de clareza. E às vezes nós temos conflitos de emoção e pensamento, às vezes a gente tem emoções negativas ou pensamentos negativos que nos obscurecem o discernimento, a gente não sabe o que está certo, o que está errado, o que eu devo fazer, como eu devo me posicionar e como eu devo me conduzir. Então, quando a gente tem essas dúvidas, né, são obscurecimentos da razão, são obscurecimentos da clareza. Isso pode ser tanto um conflito de emoção e pensamento, como pode ser algumas sensações negativas, alguns pensamentos negativos, alguns sentimentos como medo, frustração, né? Então a gente diz assim, se você está muito abalado, não tome nenhuma decisão. Por quê? Porque sua mente está obscurecida, a sua razão está obscurecida. E a gente passa por obscurecimentos de uma maneira muito constante. A gente tem essa conflitiva, né, muito grande. E o eclipse lunar, ele acontece sempre no momento de lua cheia. E a lua cheia é quando o Sol e a Lua estão em oposição, eles estão em signos contrários. Agora nós estamos no período canceriano, né? E no ano nós temos 12 períodos, que são representados pelos 12 signos, que é, como eu sempre digo, gente, é uma leitura simbólica. E no período de câncer é um período extremamente psíquico. Todos os períodos de água são psíquicos, de câncer, de escorpião, de peixes. São períodos onde a gente fica mais emotivo, onde as nossas emoções elas oscilam mais, né? As águas das emoções elas oscilam mais, onde a gente se questiona muito sobre a nossa estrutura, a nossa base, sobre questões de segurança, sobre questões de se sentir num ambiente protegido. Né? No momento de câncer, a gente revê nosso passado, a nossa história, a gente para e pensa o que eu fiz da minha vida, né? A gente avalia, é um momento onde a gente avalia a nossa casa, nossas raízes, nossa família. Então é um momento muito intimista, onde a gente se volta para dentro e olha para dentro. Só que esse olhar dificilmente ele é neutro, ele é carregado de emoções, né? Então é como se a gente fosse no período de câncer navegar por águas emocionais, né? Tem momentos de maré alta, maré baixa, né? A gente não consegue nesse período descartar qualquer tipo de memória e emoção quando a gente quer se conduzir, certo? Então, a gente está com o Sol em Câncer, então todo período de Câncer, e se você parar para pensar,
nesse período agora, vê se você realmente não está assim, você não oscila emocionalmente, às vezes você oscila de humor diariamente, às vezes você começa a lembrar do passado, você busca uma segurança, você busca alguma situação, algum plano, algum planejamento que lhe dê, que fortaleça as suas raízes, que faça com que você se sinta seguro, arraigado, onde você tem uma certeza, né? Pensa se você não, às vezes não sente assim frustração, medo, ansiedade e às vezes não tem muito motivo e isso vem, isso vai. Isso acontece no período de câncer. O signo de câncer também rege a nossa casa, a nossa residência e nós estamos basicamente confinados, né? A gente está em casa, a maior parte das pessoas, tanto casa física como os países estão com isolamento, que também é uma proteção da sua própria casa, né? Os portos, as fronteiras, elas se fecham. Então a gente fechou as portas da nossa casa para olhar para dentro. Então, como é lua cheia e é um eclipse, a lua, o signo da lua está no lugar oposto do sol, está em Capricórnio. E a lua mostra onde acontece a instabilidade, né? O que nos deixa inseguros, né? Então é como se a lua falasse assim, ó, eu venho aqui mostrar onde você está seguro nos assuntos de câncer, né? E Capricórnio fala da questão do controle, fala da questão das certezas, da previsibilidade das coisas, né? Bem aquela coisa assim, eu planejei uma vida, eu planejei um projeto, eu planejei um relacionamento, eu planejei alguma coisa e isso que eu planejei, isso que eu tinha como uma estrada certa, agora é instável, é insegura, agora é cheia de dúvidas, de medos, ela está desestruturada. Então, não é só o eclipse agora, mas a gente vem por vários momentos de ênfase de planeta em Capricórnio e Câncer e oposições. O eclipse solar que a gente teve, né, também, ele foi no signo de Câncer, foi no comecinho de Câncer, foi no final de junho. Então, são muitas questões psíquicas, emocionais e muitas incertezas, instabilidades. E principalmente assim, ó, é como se a gente olhasse para a nossa vida e não tivesse mais certeza de como vai ser e do que vai ser. Tem um lado muito bom de tudo isso, que é o lado de que a gente tinha a ilusão que nós controlávamos a vida. A gente ainda vive com bastante medo, mas a gente vivia numa cultura de medo. Agora a gente tem medo de uma coisa que é visível, que é palpável, mas a gente estava há muito tempo vivendo numa situação de medo. E era muito divulgado por mídias, por notícias, né? Tinha medo de assalto, medo de não pagar as contas, medo de não conseguir, de não atingir meta, de não ser uma pessoa eficaz, reconhecida, medo de problemas de relacionamento. A gente vem numa cultura de medo faz muito tempo. Então, o que eu quero dizer com isso, com tudo isso que eu estou falando? A gente está muito distante de quem a gente é. Né? A gente está muito distante daquele ponto central, que é o ponto que nos dá o equilíbrio, que nos dá o eixo, que nos dá a verdade de tudo. E a gente vive obscurecidos, a gente vive sem certezas, a gente vive cheio de dúvidas, né? Quantas vezes você tem que tomar uma decisão e tu tem mais dúvidas do que certezas? Quantas vezes você começa a pensar na vida e só vem perguntas e não vem uma meta? Era tão fácil, parece que antes definir as coisas e agora é tão difícil. Isso é porque a gente está muito distanciado de quem a gente verdadeiramente é. Isso é um obscurecimento do nosso eixo, do nosso centro. Então, muitas vezes nós sim estamos eclipsados. Como eu falei antes, a gente está eclipsado, às vezes, quando a gente está em conflito entre emoção e razão. E por que a gente está eclipsado? Porque a gente não tem a clareza de saber para que lado ir, de que forma conduzir as coisas. A gente fica eclipsado quando tem emoções negativas, né? Quantas vezes você tem raiva, tem medo, tem frustração, e isso faz com que você não tenha clareza, não tenha paz, né? A gente, às vezes, é eclipsado pelas emoções globais. Hoje em dia, ninguém é mais sozinho no mundo. A gente tem os nossos sentimentos, mas a gente sente o que todo mundo sente. Quantas vezes você não estava ansioso, você não estava com medo e daqui a pouco você começou a conversar com as pessoas e elas também estavam assim? Você sabe o quanto por cento do que você sente hoje realmente é só seu, né? É impossível a gente se desconectar dos outros.
O quanto que você está sentindo hoje aí na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, que é das pessoas que convivem com vocês, ou as pessoas que moram perto de você, ou do que todo mundo está sentindo. Então, a gente tem vários pontos cegos sobre a gente, que é muito importante a gente sair dessa situação para encontrar a clareza, né? Então, esse momento agora, que a gente tem o eclipse amanhã, é importante perceber isso, assim. O quanto as suas inseguranças, o quanto os seus sentimentos fazem com que você não tenha clareza de quem você é e você não tenha certezas. Eu acho que é bem esse momento assim, ó. A gente quer uma certeza, né? Todo mundo quer uma certeza em relação ao futuro, em relação à sua vida. Só que a gente só vê incertezas. Mas a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Porque quanto mais a gente buscar uma certeza, mais longe talvez a gente esteja da realidade. Porque o que é bom? O que é o ideal? O ideal não é assim que tudo seja perfeito e previsível. Isso não existe, né? O ideal é a gente conseguir viver bem independente da situação. O ideal é saber o quanto das expectativas que a gente tem são reais e o quanto são ilusórias. Por que a gente precisa ter expectativas? Por que a gente não pode viver um dia depois do outro? Por que a gente não pode viver bem no dia de hoje? Dude, tem que pensar no futuro. Tá, mas assim, você pensou no futuro antes da pandemia e aí deu certo? Claro que a gente tem que ter algumas medidas de segurança, claro, né? Você, assim como você sabe que você vai no mercado um dia, tem que comprar comida para vários dias, você não vai todo dia fazer a mesma coisa. A gente tem uma medida de previsibilidade, mas a gente não tem o controle do processo. E isso é muito importante. Então, eu acho que a gente está passando por tantos eixos de Câncer e Capricórnio para entender que a gente não tem o controle do processo. E o que eu quero dizer com o controle do processo? A gente acha que controla a vida, mas a gente não controla nem a si mesmo, a gente não controla o nosso sono, a nossa fome, os nossos sentimentos. Quantas vezes você oscila sem razão, quantas vezes você fica confuso, né? Você pode ter inúmeras perspectivas, inúmeras possibilidades e você não consegue se resolver. Você já passou por isso? Você já se questionou sobre algo e veio mais perguntas do que respostas? Você já passou um dia onde oscilou emocionalmente muito e às vezes você não sabia nem por que isso estava acontecendo? Você está procurando certezas e não está encontrando? Isso é muito real na vida de todo mundo, não é só na sua. Né? Você é mais uma pessoa que está passando por isso. E o que você pode fazer com isso? Eu vou ler uma frasezinha aqui de um livro que eu achei fantástico. Eu não li o livro ainda, mas eu já vi que o livro é bom, gente. E eu até vou mostrar para vocês depois. Né? Que diz assim, ó. A vida que você conhece é uma fina camada de eventos que encobrem uma realidade mais profunda. Nela, você é parte de cada evento que está acontecendo agora, que já aconteceu ou que um dia irá acontecer. Na realidade mais profunda, você sabe incondicionalmente quem você é e qual é o seu propósito. Não existe qualquer confusão ou conflito com ninguém na face da Terra. O seu objetivo na vida é ajudar a criação a se expandir e crescer. Quando você olha para si mesmo, enxerga apenas amor. Olha, gente, ó, o livro dos segredos fica ao contrário ali, né? Mas é do Deepak Chopra, certo? Não é eu que disse isso, né? Mas eu concordo plenamente. Mas é o livro dos segredos do Chopra. O que eu quero dizer para vocês, falando em controle de vida, falando em eclipse? Ele fala muito bem nesse parágrafo, né? Que a gente não tem o controle da nossa vida porque a gente não sabe quem é. A gente não sabe qual é o nosso centro. Ou às vezes a gente pode até ter percepção, mas a gente perde isso. A gente está eclipsado da gente mesmo, sabe? E por quê? É porque você é errado? É porque você é ignorante? Não, gente, isso não. Como eu falo muito nos meus cursos, a gente tem o verdadeiro eu e o falso eu. O falso eu é aquela personalidade que a gente aprende a desenvolver para conviver no mundo, né? Ela é aprendida. Ela é errada? Não, ela é errada, ela é necessária. A gente não pode fazer tudo o que quer, nem dizer tudo o que pensa. A gente tem que ter um certo, né, um certo jogo de cintura, uma certa polidez, uma certa
às vezes saber que o momento é adequado, não é. Então a gente não pode ser plenamente nós mesmos, né? Porque imagina se todo mundo pudesse fazer o que quer a qualquer momento, né? Então esse falso eu é essa identidade que a gente desenvolve para conseguir conviver com todo mundo. O verdadeiro eu que a gente tem, que é aquela nossa parcela que não julga, que não critica, que não tem expectativas, que vive bem, que vive pleno, que está sempre presente, sempre onisciente, sempre sabendo, sempre entendendo os sinais, sempre percebendo a finalidade das coisas, essa parcela a gente não aprende a reconhecer. E aí o falso eu vai tomando conta de quem a gente é, da nossa vida, e a gente vai esquecendo realmente de quem a gente é e para o que a gente nasceu. Porque a gente só vai ter controle da nossa vida quando a gente compreender quem é essa pessoa que nasceu e para que ela nasceu. E quando eu digo para que ela nasceu, a gente não veio fazer nada pelos outros. Claro, se a gente fizer, melhor, né? Porque todo mundo quando fala em missão de vida, fala em coisas que a gente tem que fazer para o outro. Tem que ser um ser humano melhor, tem que ajudar os outros, tem que ser um bom pai, uma boa mãe, tem que ser um bom profissional, tem que cuidar da natureza. Gente, tudo isso aí todos nós temos que fazer. É no mínimo o que todos temos que fazer. Né? Saber quem você nasceu para ser é compreender todo o fluxo da sua vida, é compreender os acontecimentos, é perceber por que aqueles problemas estão na sua frente, é compreender essa leitura, é ter essa visão, essa macrovisão da sua vida e não essa microvisão que a gente tem, né? Acho que é problema, é ruim, não gosto, fico triste, estou frustrado. Não, os problemas que surgem na nossa vida, eles na realidade são para potencializar quem a gente é. Né? É como se fosse uma escada, né? A gente quer fortalecer a perna, tem que subir os degraus. Então os obstáculos estão aí para isso. Então, amanhã, 1h46, nós temos eclipse lunar. As pessoas perguntam assim, do que é bom fazer no eclipse, né? O eclipse é um símbolo, é um sinal, porque a maior parte das pessoas acha que a astrologia é para saber, meu signo é esse, meu ascendente é aquele, minha lua é aquele. Não, a astrologia é uma ferramenta muito eficaz para a gente conduzir a vida. É um lugar onde a gente pode buscar informações corretas para poder pensar em cima disso. Então, quando a astrologia diz, a astronomia diz, é um momento de eclipse, é um eclipse lunar. Se é um eclipse lunar, é uma lua cheia. Se é uma lua cheia, a lua está em oposição ao sol. Então nós temos um eixo, um momento de plenitude de energia. E quando a gente fala de um signo na astrologia, a gente fala do oposto. Então quando a gente está num momento em que os opostos, os dois signos estão fortes no céu, a gente tem um momento de plenitude de energia, a gente tem um potencial fantástico. Por isso que a lua cheia ela é tão potente, né? Ela mobiliza as marés, ela mexe nas emoções, ela traz instintos, né? Ela deixa tudo mais aconchegante, mais intenso, né? As pessoas ficam mais emotivas, mais choronas, né? Elas ficam mais envolvidas, mais afetuosas, né? É mais. Por que a lua cheia é mais? Porque realmente a gente tem a polaridade, a gente tem os dois signos opostos vibrando ao mesmo tempo. Então, o que é possível fazer nesse momento em que se aproxima um eclipse para a gente poder sair desse obscurecimento, né? Desse momento de escuridão? Então, primeiro, os eclipses nos lembram, existe uma escuridão. Tanto existe que você está obscurecido. E como é que você sabe que está obscurecido? Pensa comigo. Quando você começa a querer tomar uma decisão e surgem mais perguntas do que respostas. Quando o que você sente entra em conflito com o que você pensa. Quando você, às vezes, é envolvido por sentimentos negativos. E negativos não digo ruins, eu digo que baixam nossa vibração e nos estagnam. Que é medo, frustração, esse tipo de coisa. Quando você é envolvido por isso e você não consegue ter discernimento. Quando você não percebe o quanto daquilo que você sente é apenas seu e o quanto aquilo que você sente também é dos outros, porque a gente não é um ser isolado, muitas vezes nós temos sentimentos que não... A gente sente coisas durante o dia que não são nossas, são do grupo maior das outras pessoas. Se a gente não tem a clareza desses momentos
né? Ah, não, eu sei discernir, eu sei escolher qual pensamento seguir, eu sei não deixar essas emoções negativas que não são ruins, que baixam nosso padrão de vibração interferir. Quando eu sei tudo isso, beleza, vamos estar eclipsado. Nós vamos convir, gente, que a maior parte de nós está bem eclipsado, né? Tudo bem, os eclipses estão aí para nos lembrar disso. Então, primeiro ponto sempre de tudo é reconhecer. É reconhecer que se eu estou nessas situações que eu falei, não é porque você é errado, não é porque você é doente, não é porque você é ignorante, não é porque você é incapaz. É porque realmente essas situações estão aí para mostrar que existe algo por trás disso tudo. Existe algo por trás desse conflito, dessa escuridão, certo? Então, existe um lugar sim onde você pode, apesar de ter muitos pensamentos, escolher aqueles que são melhores. Existe um lugar onde mesmo que você tenha medo, mesmo que você tenha frustração, mesmo que você tenha insegurança, que você tenha dúvidas, você consegue ir claramente de uma forma, fazer escolhas de uma maneira clara. Existe maneira assim de você saber, bom, isso que eu estou sentindo hoje não é meu, é das pessoas que estão à minha volta. Eu reconheço, entendo e participo, porque é impossível me isolar dos outros completamente. Então, o eclipse primeiro nos mostra isso. Então, nesse momento que você está agora, como é que você está se sentindo? Onde você está eclipsado? Qual é a sua angústia? Qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dúvida? Esse é o seu eclipse desse momento. Ah, é um monte, Duri, tudo bem, mas mesmo que seja um monte, eles têm uma origem em comum, eles têm algo que entre eles levam a um lugar comum. Então, o primeiro ponto é reconhecer, certo? O segundo ponto é compreender que esse ponto é um sinal de que existe algo que você não percebeu, algo que você não viu, uma nova possibilidade, uma nova oportunidade, uma nova ótica. Então, se você está há muito tempo no mesmo conflito ou num conflito que volta seguidamente, você está eclipsado nessa área, é porque é como acontece numa oposição, né? Que nem Sol e Lua em oposição. Um aspecto de oposição no céu é como se fosse um cabo de guerra. Um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Então, assim, existe esforço, existe uma briga, não existe um trabalho em conjunto. Né? Aquele que puxar está usando de força, que perder vai cair. Não existe uma soma, existe uma divisão. Então, como é que a gente resolve uma oposição com o meio termo? Então, provavelmente, se você não saiu dessa situação de eclipse, é porque você está puxando de um lado, está puxando do outro, mas não está conseguindo chegar ao meio termo. Então, a solução não é nem A, nem B. É lá no meio, é C, certo? Então, pensa no plano C, que a gente diz, né? Então, é importante reconhecer isso, é importante perceber onde você sente esse ponto escuro, né? Esse ponto onde você não tem clareza. E primeiro ponto é reconhecer. Segundo, que essa dificuldade está a serviço de você compreender quem realmente você é. Que é uma porta de entrada para você poder se questionar de uma outra forma, de buscar uma nova percepção, de ter um novo olhar, de sair do automático, né? É como se um eclipse no céu nos mostrasse, olha, tá vendo? Todo dia é o mesmo movimento, todo dia o sol nasce aqui e se põe aqui, todo dia a lua faz isso aqui e todo mês ela muda 4 vezes de fase, mas às vezes algo diferente acontece, que é para dizer, acorda, olha diferente para a mesma coisa. Né? Então é mais ou menos isso. O eclipse nos diz isso. Olha diferente para a mesma coisa. Certo, pessoal? Vocês têm alguma pergunta, alguma questão sobre eclipse, sobre essas coisas que eu estou falando? Né? Se vocês conhecerem alguém que se sente mais ou menos assim, quiserem compartilhar, é só clicar no aviãozinho ali embaixo. Acho que é importante as pessoas perceberem, às vezes, que elas não são um problema ou não são um erro. Que às vezes aquilo que a gente considera uma dificuldade é uma possibilidade para a gente descobrir grandes verdades, como eu li para vocês ali no livro, né? A gente acha que a nossa realidade é uma coisa superficial, mas a nossa realidade é uma coisa muito mais profunda. E ter o controle da vida é conhecer essa realidade mais profunda. E qualquer tipo de angústia, de obscurecimento, de dúvida, é uma porta para você realmente compreender quem você é, porque você sai do automático. Né? E a gente está muito acostumado no automático. Agora não existe mais automático, agora existe o imprevisível.
Oi, Ana, tudo bom? Que bom, obrigada. Existe o imprevisível, né? E o imprevisível é a nova realidade. E como é que você lida com a nova... Ainda mais no período canceriano. Se falar para um canceriano assim, ó, o imprevisível é a nova realidade, ele vai entrar numa crise de ansiedade tremenda, de pânico. Porque a ansiedade, a câncer rege as raízes, rege a base, rege a casa, né? É como se eu falasse para você, não sei que casa você vai morar amanhã. Cada dia você vai morar numa casa e você não sabe qual é. Tem pessoas que vão achar isso fantástico. Eu amaria morar cada dia em um lugar diferente. Tem pessoas que diriam assim, não, eu preciso saber para onde eu vou voltar sempre, senão eu não fico em paz, né? Então é mais ou menos isso. Então nesse período canceriano, vamos todo mundo perceber as nossas emoções, como elas oscilam, ansiedade, depressão, angústia, aperto no peito, uma certa incomodação, né? A gente varia muito, todos variamos muito. É como se a gente pudesse mergulhar nas nossas próprias águas e ver como elas estão. A gente nunca é um erro, né? A gente nunca é um erro. A gente às vezes se depara com situações que trazem sofrimento e dúvida e confusão para a gente realmente sair do automático, perceber um novo olhar. É como se falasse assim, não, sempre dessa forma. Não, não é dessa forma, é de outra forma. E esses momentos de parada, que são esses momentos onde a gente se confunde, onde a gente não tem clareza, onde a gente não tem percepção, são momentos de acordar, de despertar. Às vezes a gente acha que é um momento que a gente está perdido, não, são momentos onde a gente pode acordar, né? Tipo, porque a gente vai ter que parar, vai ter que olhar para todos os lados, para cima e para baixo, e encontrar uma nova saída, certo? Então, é muito importante a gente perceber como a gente encara os obstáculos, como a gente encara os problemas, como a gente encara as angústias. O Eclipse fala com isso também, que fala de emoções, né? Então, como é que você se identifica com o que você sente? Você, de repente, um dia você está muito ansioso, um dia está deprimido, um dia está agressivo, um dia está frustrado, outro dia está muito criativo. Como é que você avalia isso? Você pensa que eu sou louco, cada dia sou diferente? Você aceita isso? Você se percebe como uma pessoa que tem várias facetas? Ou você tem um olhar negativo sobre tudo isso? Você acha que você deveria ser constante, sempre igual, da mesma forma? Isso não existe, gente. Não existe nada exatamente igual da mesma forma, né? Não existe nada que tenha vida é exatamente igual, né? Irmãos gêmeos não são irmãos gêmeos, flores não são exatamente iguais, né? Então, talvez a gente tenha passado muito tempo querendo certezas e encarando certezas como segurança. Mas não era segurança, porque a primeira incerteza que apareceu já derrubou a casa toda. Então, gente, obrigado, pessoal. Então, quando é que a gente está seguro, e aí é um questionamento canceriano, a gente está seguro quando nada lá fora nos tira do nosso eixo. Estamos longe, né, pessoal? Mas não, é legal saber, é interessante saber qual é o caminho, né? Às vezes a gente se frustra com os erros, mas os erros são formas de a gente encontrar um bom caminho. Só erra quem faz o movimento, né? Quem não faz movimento nenhum não erra, né? Então, o que é segurança? Né? Vamos usar o eclipse, né? Esse eixo Capricórnio, Câncer de uma forma construtiva. O que é segurança? O que é estabilidade? O que é ter uma certa previsibilidade, né? É você conseguir lidar com o imprevisto de uma forma tranquila. Né? Quanto mais ferramentas você tiver para ser quem você é, quanto mais força você adquirir, e isso tem muito a ver com a forma que você se enxerga, com a forma que você se julga, com a forma que você se avalia. Você se avalia de uma forma positiva, você se avalia de uma forma negativa, você se julga como? Tentando se aprimorar ou tentando se destruir? Porque se você já faz isso com você, imagina os outros, né? Que não conhecem a sua história, não conhecem a sua realidade. Então, qual é a melhor maneira de obter segurança para o futuro? É não achar que segurança é previsibilidade e aprender a lidar com o imprevisto, com a incerteza, com... É ser um pouco camaleão, né? A gente poder mudar um pouco de cor sem mudar a nossa identidade, é usar o falso eu, como eu digo assim, é ser mais flexível, maleável, né?
mas sem mudar a identidade, bem camaleão, né? A ideia de que eu posso mudar de cor, eu posso mudar né, conforme eu estou indo, mas eu nunca vou deixar de ser um camaleão, né? Essa é um crescimento muito grande. Então, como é que você pode fazer para ser quem você é, mas isso não se tornar um empecilho, porque às vezes ser como se torna tão rígido. E aí nós falamos de Capricórnio, rigidez a rigidez das pedras. A rigidez capricorniana é boa por uma base sólida, mas ela é ruim quando isso exige um movimento. Então, o quanto você acha que ser rígido é ser você mesmo? Por que você tem que ser dessa forma para ser você mesmo? Por que você não pode ser você mesmo em qualquer lugar, né? Por que você não pode ser você mesmo em qualquer cultura? Por que ser você mesmo tem que ser algo externo e não interno? Por que tem a ver com roupa, com carro, com trabalho, com profissão, com relacionamento? Por que não é uma coisa que está lá dentro constante? Então, ter controle da vida é exatamente isso. É você ser você mesmo, independente do que está acontecendo lá fora. Isso é ser você mesmo. Que bom, obrigado, pessoal. Então, pessoal, deixo vocês aqui. Se vocês quiserem, ó, tem um negócio bem legal no meu canal, lá no meu site do Rio, se vocês quiserem se inscrever e deixar os seus dados, né? Eu seleciono diariamente uma pessoa e lá no meu canal do Telegram, que é o Astro Curiosos, eu faço uma avaliação breve daquelas pessoas que deixaram os dados. Então, se vocês vão lá, se inscrevam, é dudirios.com.br, chama os amigos lá, vamos se inscrever. Lá e tem lá para preencher os dados de vocês de nascimento, o nome, a data, a hora de nascimento, a cidade que vocês nasceram. Aí eu sorteio lá seguidamente e faço uma breve avaliação sobre algumas influências astrológicas disso e coloco lá no meu canal do Telegram. Então quem não tem Telegram, baixa o Telegram, é bem legal. Meu canal do Telegram é o Astro Curioso, só me seguir. Eu posto diariamente dicas lá para ter controle de vida, coisas assim que eu falo assim para realmente a gente encontrar o rumo, sair desse eclipse interno, né? Eu coloco lá diariamente no final da tarde. Daqui a pouquinho eu já vou colocar, ó. Eu vou terminar aqui e já vou colocar. Tá? É porque é importante a gente ter um rumo, né? Então, até eclipse mesmo é um termo usado na navegação que remete aos faróis, né? Quando o farol, o espaço entre uma luz e outra do farol, né? Aquele espaço de luz e escuridão. Luz e escuridão é o eclipse. Então, eu coloco dicas lá no Telegram para trazer um pouco de luz nessa escuridão. E não se preocupem com a escuridão, gente. A escuridão faz parte. A gente tem muito hábito de julgar as coisas, mas não julgar de uma forma adequada, né? Julgar de uma forma bastante negativa, principalmente a gente mesmo. Tá bom, pessoal? Agradeço todo mundo, desejo para vocês um ótimo final de dia e um beijo para todo mundo.